Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Tudo é Hipnose, Nada é Hipnose. Eu sou o professor hipnólogo Marcelo Galante. No programa de hoje, nós vamos falar com uma professora hipnóloga, Rafaela Alencar. Ela vai falar sobre um tema muito importante, sobre o aprendizado da língua inglesa através da hipnose. Será mito ou será verdade? É o que a gente vai descobrir no programa de hoje. Tudo bom com você, Rafaela? Tá me ouvindo bem aí? Tudo bem, Galante, tudo aqui em ordem, tudo Maravilha. Sossegado aqui, tô te ouvindo super bem. Preparada para o bombardeio de perguntas? Vamos lá, sempre, são sempre as mesmas perguntas, sempre as mesmas dúvidas e sempre os mesmos esclarecimentos. Maravilha. E você que está assistindo o nosso programa, quer participar, do lado direito aí tem um campo para comentários, escreva a sua pergunta, a gente vai ler ao vivo aqui para a Rafaela, e as perguntas que a gente não conseguir responder, eu vou passar direto para ela e ela entra em contato com você. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu tenho aqui, Rafaela, eu vou te chamar de Rafa, a gente já se conhece há um tempo, né? Sim. Inglês com hipnose. Vamos pegar o tema. Inglês com hipnose, é mito ou verdade? Vamos lá. Galante, é verdade. Já ouvi, inclusive, já vi vários comentários ali na hora que a gente estava compartilhando os bastidores, as pessoas acreditando piamente que era mito, mas é verdade. Na verdade, provavelmente as próximas perguntas que vão surgir é como funciona, como é que deixa de ser, então eu vou acabar esperando aí as próximas perguntas. Bacana. Eu tenho uma pergunta aqui, vem da Tatiane lá da Praia Grande. A prática da hipnose aplicada na educação é igual às outras hipnoses, as demais? Como, por exemplo, a hipnose de palco, a hipnoterapia, como que é voltada a esse lado da educação? Bom, Galante, sim e não é a resposta. Não pelo fato de que, perante a hipnose de palco, na verdade, nada tem a ver a hipnose aplicada à educação, no caso, ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, tá? Mas é bem voltado também à prática da hipnoterapia, simplesmente pelo fato de que nós conseguimos, através da hipnoterapia, utilizar técnicas para acelerar o processo e até mesmo ajudar aquelas pessoas que têm o famoso bloqueio com a língua, né? Então, com práticas da hipnoterapia, a gente consegue sim criar esses desbloqueios, acelerar, no caso, otimizar o processo de aprendizagem e beneficiar em questão de vários outros fatores para que esse ensino simplesmente aconteça de uma forma bem mais rápida e bem mais natural. Bacana. E como o tema, assim, ele é curioso, né? Eu acredito que muita gente que está assistindo a nossa entrevista agora não tenha muito conhecimento sobre a hipnose, a hipnoterapia, a hipnose de palco, enfim. Vamos definir um pouquinho mais para esse pessoal que está começando agora, alguém que é mais leigo, entender um pouquinho mais. Para você, qual a definição de hipnose e a definição de hipnoterapia no qual você trabalha também? Uau! Bom, na verdade, todo mundo que está iniciando nessa área e pessoas curiosas, inclusive, todas elas sempre têm exatamente a mesma dúvida, inclusive a mesma dúvida que eu sempre tive antes mesmo de poder entrar nesse ramo. E poder definir a hipnose é algo um pouco complicado, porque, como já diz o seu lema, nada é hipnose, tudo é hipnose, tudo é hipnose, nada é hipnose. Ou seja, como é que funciona isso? Na verdade, para as pessoas que estão iniciando e como instrutora de línguas e também professora de português, eu vou tentar, na verdade, clarear um pouco a ideia do que é hipnose. Existem, na verdade, vários estudos sobre o caso, em questão de definição, mas nada em que haja apenas uma definição específica. Sendo assim, eu posso clarear a ideia do que é hipnose, dizendo que a hipnose, na verdade, nada mais é do que simplesmente um estado mental natural e inerente a todos nós. É um estado natural de um maior foco de atenção, maior foco de concentração, em que até as próprias ondas cerebrais
trabalham de uma maneira diferente, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar das ondas alfa, beta, teta, delta, enfim. Então, resumindo, a hipnose, na verdade, ela é um estado também chamado de estado alterado de consciência, mas eu prefiro, na verdade, o estudo voltado para que, da definição de que hipnose nada mais é do que um estado natural em que existe um foco de concentração a mais. Quando você literalmente está focado tanto em algo que aquilo que está acontecendo ao teu redor simplesmente não interfere naquela sua concentração. E nós passamos por isso todos os dias, né? Pessoas me pedem exemplos, meus alunos pedem exemplos, pessoas com quem eu converso, familiares, e todo mundo, na verdade, quer entender melhor. Então, eu vou colocar na prática essa definição de concentração. Por exemplo, quando a gente está, vamos pegar a massa da população andando de metrô, andando de ônibus, até mesmo no carro. Vamos colocar, então, você ouvindo música, de repente, ouvindo aquela música, você ali dirigindo, ou você sentado no ônibus e no metrô, você se concentra tanto naquela música que internamente você consegue, você, na verdade, começa a ter reações de lembranças, ou preocupações, ou medos, enfim, e você, na verdade, naquele momento está preocupado com o que está acontecendo internamente. Ao ponto de, se você está no metrô, você acaba deixando passar a sua estação, ao ponto de você estar andando na rua, tropeçar numa pedra gigante que você jurava não ter visto, ao ponto de você simplesmente, do nada, perceber que você poderia ter batido o carro e você não bateu, ou seja, os seus olhos estão ali, tomando conta da situação externa, enquanto, na verdade, o seu subconsciente está ali, tomando conta de você internamente. E esse foco de atenção, na verdade, ele é mais subconsciente do que consciente. E justamente pelo fato de todas as nossas lembranças, todas as nossas memórias de longo prazo estarem no subconsciente, é aí que nós utilizamos a ferramenta da hipnose para poder acessar esse estado e literalmente trabalhar de uma maneira em que possamos mudar ou até mesmo acrescentar, recuperar a memória de longo prazo e trazer isso para a parte consciente. Então, é um processo muito mais rápido quando sai do interior para o exterior do que do racional para o emocional, que é o caso do consciente para o subconsciente. Bacana, interessante essa sua definição. E assim, e para as pessoas que são totalmente, como é que eu vou dizer, bloqueadas, né, para aprender uma nova língua, principalmente céticas também, né? Como que, dando uma palhinha, vamos dizer assim, como que esse processo, você começa a fazer com que a pessoa ou acredite ou ela comece a ter resultados, o tempo disso, enfim. Certo. Bom, você, na verdade, a sua pergunta é em relação diretamente ao uso da hipnose com o ensino, ou é mais voltado para preocupação em fazer a pessoa entender como funciona a hipnose, fazer ela acreditar na hipnose para que eu haja diretamente no ensino? Então, um pouco dos dois, porque na realidade é aquela história que você também já conhece, que é o lance do loop hipnótico. A pessoa, quando ela começa a acreditar que o resultado está acontecendo, ela se abre, né? Mas vamos pegar aquela pessoa que acredite na ferramenta que vai usar, mas ela é totalmente leiga, ela tem uma dificuldade, até talvez por ser adulta, ou tem uma crença limitante. Como que funciona esse início? Bom, sem usar muitos termos técnicos da área de hipnose, programação neurolinguística, enfim, aprendizagem acelerada, eu posso resumir que, na verdade, antes de mais nada, para a pessoa poder entender como funciona, é preciso, primeiro, que eu esclareça quais são as dúvidas, posicione exatamente fatos, para que posteriormente eu coloque na prática, e pela prática, as pessoas que são céticas acabam comprovando como funciona, e as pessoas curiosas acabam entendendo um pouco melhor como funciona, e no final de tudo, na verdade, todas elas acabam se encaixando no insight de realmente funciona, realmente existe,
parece vantajoso, então eu vou fazer. Então, o processo, na verdade, funciona com uma conversa inicial que eu preciso ter, preciso explicar exatamente, às vezes até a história de como surgiu a hipnose, de como colocar isso na prática, qual a relação da hipnose e quais técnicas da hipnose eu consigo utilizar no ensino e na aprendizagem, e posteriormente a isso, fazer a parte prática que eu acho que vai acabar ficando para o final do Hangout. Vamos fechar com chave de ouro aí. Eu espero ter respondido sua pergunta, se não, pode fazer a próxima. Maravilha. E em relação a resultados, num curto espaço de tempo, aquele sistema de aprendizagem acelerada? Certo. Bom, nos ensinos tradicionais, na verdade, você acaba levando em torno de 4, 5 anos no ensino de língua inglesa para você sair aí com a promessa de uma fluência praticamente nativa, certo? Bom, comigo, na verdade, aconteceu a seguinte coisa. Eu estudei inglês por 10 anos e desde o comecinho, na verdade, eu sempre fui muito cobrada pelos meus pais, porque eu era bem pequena, inclusive menor de idade, e eles queriam ver, na verdade, o resultado do esforço financeiro que eles estavam fazendo para que eu conseguisse ter uma vida um pouco melhor por causa da habilidade de línguas. E nesses 10 anos, na verdade, eu posso dizer para você que eu simplesmente pude aproveitá-los completamente. Sempre fui uma aluna exemplar nesses casos, e mesmo assim, depois de 10 anos, eu não consegui sair tão fluente quanto eu esperava. Mas eu descobri, com o passar do tempo, quais eram os motivos, né? E a gente vai acabar entrando nisso. E quando eu acabei entrando no ramo da hipnose e comecei a relacionar, na verdade, algumas ideias, algumas técnicas, definições da hipnose, eu posicionei, na verdade, todas aquelas técnicas para juntar com o ensino, porque me incomodava muito saber que muitas pessoas passaram pelo que eu passei, assim como outras também foram exceções e conseguiram atingir a excelência no inglês por metade do tempo, mas eu descobri por estudos, por práticas, por experimentos principalmente, de que com o uso da hipnose eu simplesmente conseguiria otimizar aí cerca de entre 3 e 4 vezes mais. Então, o que uma pessoa comum demora em torno de 5 anos, aqui, né, pela nossa cultura brasileira, para não sair com uma fluência quase nativa, pelos experimentos eu consegui atingir aí a excelência em 2 anos, e com o passar do tempo fui incluindo outras técnicas também, como coaching, PNL, aprendizagem acelerada, e todas elas, na verdade, juntas eu consigo otimizar em até 8 vezes. Né? Se for considerar aí 8 vezes dentro desse prazo de 5 anos, meus alunos têm alunos aí que em 1 ano, com frequência de 2 aulas semanais, que é muito pouco, mas é o que, na verdade, a gente consegue despender aí enquanto a gente trabalha e estuda nessa nossa vida corrida. E se fosse, na verdade, diário, se fosse fazer algo intensivo, cerca de 3 a 4 meses, para você atingir um nível de comunicação 100% eficiente, principalmente em contextos principais, né? Contextos rotineiros, contextos profissionais, contextos que você literalmente consiga viver bem, consiga se comunicar com todo mundo, em todas os sotaques, principalmente. Né? Uma coisa é você aprender o inglês, outra coisa é você aprender a se comunicar em inglês. As pessoas me perguntam muito, eu quero aprender inglês, mas qual inglês você ensina? Tá, você quer qual inglês? Inclusive o meu padrinho, o Fábio Puentes, até brinca comigo, dizendo que as pessoas, inclusive, quando entram em contato com ele para poder entrar em contato comigo, ele fala, mas meu amigo, você quer aprender inglês com ela? Você não vai aprender inglês com ela, porque ela não ensina nem inglês americano, nem inglês britânico, nem nenhum tipo de inglês. Por quê?
Porque, na verdade, a gente ensina o inglês na comunicação. Então, a gente ensina a se comunicar em inglês e a treinar o ouvido do aluno a poder simplesmente captar todos os outros sons, todos os outros accents, né, os sotaques que a gente chama, e poder se comunicar com aquela pessoa. Então, eu não ensino o inglês americano. E mesmo se for americano, que inglês você quer? Você quer o inglês texano? Você quer o inglês nova-iorquino? Você quer o inglês californiano? Assim como no Brasil nós temos vários sotaques, a mesma coisa acontece com o inglês. Então, utilizando técnicas da hipnose, coaching, PNL, aprendizagem acelerada, todas elas juntas e, na verdade, evidenciando a hipnose, a gente consegue otimizar esse tempo, acelerar muito o processo e o que eu acho melhor ainda, mais importante do que acelerar o processo, é simplesmente fazer com que o processo seja muito mais produtivo, seja muito mais natural, seja muito mais eficiente. Entendi. E falando um pouquinho mais, deixa eu ver se eu consigo tomar cuidado com o que eu vou perguntar aqui. Vamos utilizar a palavra métodos tradicionais, né? As famosas escolas que todo mundo conhece. A duração, em média, aí, 4, 5, 6 anos para começar a falar o que eles chamam de inglês avançado. Né? Duas perguntas em uma. Primeira pergunta, esses métodos tradicionais, eles têm resultado? Qual seria a sua opinião em relação a eles? E uma outra pergunta, assim, essa história de inglês básico, intermediário e avançado. Porque, por exemplo, eu não sei especificar o que é um português básico, intermediário e avançado, até porque existe uma denominação chamada fluência. Né? Fluência, para mim, é poder se comunicar no mesmo idioma, na mesma língua. Você poderia falar desses dois pontos? Claro. Bom, o que eu tenho para dizer é o seguinte, são duas perguntas praticamente em uma só. A primeira pergunta, se eu bem me recordo, tem a ver com os métodos tradicionais de ensino, correto? Isso. Perfeito. Bom, eu já trabalhei, na verdade, em escolas de idiomas, de renome, sem renome, tudo depende do ponto de vista. E, bom, na verdade, a última experiência que eu tive, acho que foi, inclusive, a mais impactante, vamos colocar de um ponto de vista positivo para mim, né? Tirei do negativo sempre algo positivo. E pelas experiências que eu tive em todas elas, e coordenadores, supervisores, colegas de profissão, todos, infelizmente, quase todos, vamos corrigir, quase todos, infelizmente, com a cabeça muito fechada, em questão de procurar, na verdade, um conhecimento voltado mais para a psicologia, até alguns pontos importantes definidos pela psiquiatria, e, enfim, outras psicanálises também. O que eu quero dizer com isso? Que existem, na verdade, vários métodos para você simplesmente facilitar o ensino dentro de sala de aula. E dentro de todas essas escolas em que eu passei, e de certa maneira não tiro tanto a razão delas, pela cultura também que nós temos, enfim, pela questão de negócios, todas elas, na verdade, sempre tiveram um pouco mais de cuidado em relação à parte do próprio capitalismo em si, do que a prática mais eficiente e mais rápida no ensino para os alunos. Então, a captação de aluno, para manter aluno, sempre foi muito mais importante do que qualquer outra coisa. Embora isso seja, hoje em dia, ainda um pouco mais mascarado, mas sem receio, sem medo, eu desmascaro, e é isso mesmo que acontece, isso mesmo que aconteceu. E o que eu tenho a dizer em relação aos métodos tradicionais, eu não posso dizer que eles são ineficazes, nem ineficientes, tá? São duas coisas diferentes. Mas se você pode, na verdade, ter um método melhor, aprender de uma maneira mais rápida, mais eficiente, por que não fazê-lo?
né? Porque, na verdade, ficar um tempo gastando muito mais, perder um tempo que você já corre atrás para conseguir ter, para poder fazer esses estudos, enfim. Então, os métodos tradicionais, na verdade, eles trabalham de uma maneira que não são tão eficientes pelo fato de trabalharem um pouco mais racional do que o emocional. Como já diz algumas definições do coaching e tal, é aquela história de aprender. A melhor forma de se aprender é na prática, de uma forma ativa e não passiva. E o que acontece nas escolas de idiomas é justamente a forma passiva de ser. É você sentar numa cadeira, ouvir o que o professor tem a dizer, haver um pouco de interação entre alunos com alunos, professor e aluno, mas de uma forma tão passiva que simplesmente o aluno não consegue adquirir aquele conhecimento de uma forma a colocar em prática para que, através da prática, aquele jeito, daquela maneira, naquele momento, sobre aquele tema, seja guardado na memória de longo prazo dele. Então, na maioria dos casos, isso acaba ficando na memória de curto prazo, que é onde fica, na verdade, o consciente. Então, os métodos tradicionais trabalham muito com a parte gramatical, eles se preocupam mais com a parte gramatical do que com a parte verbal em si. E nós, desde pequeninos, somos treinados dessa maneira. Mas, se for parar para analisar, enfim, estudos que eu acho que, na verdade, sim, eu tenho todos os estudos, mas não é o caso de eu apresentá-los aqui. Quem tiver interesse, por favor, me envie e-mail, o Galante vai passar aí para vocês. Desde quando nós nascemos, já é comprovado cientificamente que lá no útero, desde o útero a gente já consegue subconscientemente guardar sons, né? Assim como aconteceu, vou até abrir, até separei aqui para que eu pudesse falar com mais assertividade. E houve uma pesquisa, na verdade, que um cientista europeu constatou um dado bem curioso. Ele percebeu, na verdade, que uma criança, filha de uma mãe americana, mas temporariamente residente na França, durante a gestação, o primeiro ano de vida, essa criança ela teve muito mais facilidade de aprender o francês do que o inglês, mesmo o francês não sendo a língua materna daquela mulher. E aí, o estudo, enfim, aconteceu, experimentos aconteceram, e, na verdade, ele concluiu que já no útero materno, uma criança já se adapta aos ritmos das respirações próprias de cada língua. Quando eu falo em português, é de uma forma, de um ritmo diferente, uma entonação diferente, e a criança é capaz de, literalmente, escutar esses sons mais cedo. E ele começa a se familiarizar com os ritmos e as sonoridades. Então, o que acontece? Quando a gente foca muito mais na gramática do que na própria pronúncia em si, a gente começa a trabalhar do processo inverso. Então, se a gente trabalha do processo inverso, aquilo, na verdade, se estende de tal maneira em que faz com que nós percamos muito mais tempo e tenhamos, inclusive, até mais dificuldades na hora de adquirir aquele conhecimento e colocá-lo à prova. Então, na verdade, o que a hipnose faz? Ela faz exatamente o processo que acontece com uma criança. Se você, como uma criança, você começou a nascer, você vai direto para a escola? Não. A criança, o bebê, ele vai se acostumando com o quê? Com os sons ao redor dele. Os pais conversando com ele, as crianças conversando com elas, mesmo no mimimi, mamamá, gagagá. E já entre eles, já acontece a comunicação. Então, a criança ela vai se acostumando primeiro com os ritmos, se acostumando com a entonação, se acostumando com os sons daquela língua. E, posteriormente, o que acontece? Ela vai captando situações em que ela percebe o que é certo e o que é errado, em situações, em contextos em que ela vê a necessidade de saber o que é aquilo,
Se ela está com sede, ela sabe o que pedir, ela aprende o que pedir. Se ela está com fome, ela já sabe o que fazer para que deem comida a ela. E conforme o tempo vai passando, ela mesma vai aprendendo como falar. E tanto é provado isso que a criança fala quando, na verdade, ela vai para a escola. Então, ela vai para a escola já falando. Ou seja, só porque você fala não quer dizer que você saiba escrever, né? Se fosse assim, não existiriam analfabetos, correto? Então, o que acontece? O processo da hipnose ajuda muito justamente nesse caminho de facilitar e trabalhar muito mais com a parte do processo de aprendizagem mais rápido e mais eficiente, que é como uma criança aprende. Então, os métodos tradicionais, na verdade, dão o peixe para você, o que não é a forma mais correta. Então, com técnicas de hipnose, como eu já apresentei aí, já comentei sobre, na verdade faz o quê? A gente ensina a pescar, o famoso ensinar a pescar. E nesse ensinar a pescar, o que acontece é a seguinte coisa, você aprende a aprender. E o que é exatamente o que não acontece nos métodos tradicionais. Ninguém ensina você, ninguém faz com que você aprenda a aprender. Então, todo esse processo, na verdade, envolve muitos outros fatores que dificultam o processo de aprendizagem, principalmente de uma língua, né, estrangeira, porque é uma língua que carrega não apenas palavras e expressões diferentes, mas carrega por trás disso tudo uma cultura, né? Então, você não aprende apenas uma língua, você aprende a cultura, você não aprende apenas a pronunciar aquela palavra, você tem que saber como falar, que entonação você tem que dar. Então, uma coisa em português é perguntar, qual é o seu nome? Nessa entonação, nesse tipo de respiro. Quando eu mudo isso para o inglês, eu simplesmente viro e falo, what's your name? A minha entonação muda, o meu sotaque muda, tudo muda. Então, ter a consciência de que cada língua é sua própria língua e você não pode aprender algo novo com as suas influências já maternas é muito importante. E aí você consegue entender que o processo do ensino tradicional acaba sendo muito menos eficaz e eficiente do que os métodos um pouco não convencionais, que são os métodos, inclusive, que eu não utilizo. Legal. Eu tentei juntar as duas respostas nas perguntas e espero ter respondido. Deixa eu te fazer uma outra pergunta, agora uma dúvida minha. Você comentou essa diferença aí de tom de voz, de expressão. Nesse Brasilzão que a gente tem, existem N sotaques, existem N expressões verbais e não verbais. Existe diferença, de repente, do aprendizado de uma pessoa do norte para uma pessoa do sul, do sudeste, enfim, para esse aprendizado ou não? Bom, vocês já devem ter reparado que quando as pessoas, no caso brasileiras, como você comentou, se você pegar, por exemplo, uma pessoa de cada estado e pedir para que elas entre si conversem e elas não tenham nível fluência nativa, você vai se familiarizar com sotaques específicos, porque quando a gente não atinge, na verdade, o objetivo de entender que a outra língua funciona como uma língua própria, algo próprio deles, uma cultura deles, enfim, a gente acaba carregando dentro daquilo novo que nós estamos aprendendo, aquilo que é próprio nosso. Então, o que acontece na hora de você ensinar e até mesmo na hora de você aprender? O que você tem que fazer? Você tem que aprender, primeiro você tem que ter literalmente a consciência de que inglês é inglês, francês é francês, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua entonação, cada um tem as suas particularidades. Então, uma vez entendido isso, você passa para o próximo passo, que é o quê? Você saber e ter ciência de que você tem que anular o máximo possível dos seus fatores internos, dos seus fatores maternos do português, para que isso não interfira no seu
no seu sotaque no inglês. Porém, contudo, entretanto, todavia, o que acontece é o seguinte... Nossa, eu fui louco agora com esse mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Se for analisar de uma maneira global, na verdade, as pessoas estrangeiras não se preocupam em questão de sotaque. Isso é próprio e típico de brasileiro e alguns outros latinos, tá? O que eu quero dizer com isso? O importante, aquilo que eu falei desde o começo, o importante é a comunicação. O importante é você passar a informação que você deseja passar e poder compreender corretamente a informação que o outro está te passando. Então, o sotaque em si, ele não vai interferir tanto, ele não é um fator extremamente importante. Claro, salvo os casos em que as pessoas realmente precisam ter um inglês de uma maneira bem nativa, enfim, por fins de certificados internacionais, porque são analisados através desse processo, mas com essas exceções, salvo esses casos, o sotaque em si ele não é muito importante. E por não ser muito importante, no caso dos métodos não convencionais, o que acontece é o ensino e a aprendizagem acaba sendo igual a todos eles. A única coisa que eu posso dizer para você que muda, e eu já tive, na verdade, ainda tenho alunos de diversas origens, né, tanto nordestinas quanto sulistas, enfim, eu acabo dando atenção, na verdade, para a diminuição de sotaque quando a pessoa realmente se importa com isso. Eu, particularmente, me importo porque eu gosto de entrar naquela língua, simplesmente vivenciando aquela cultura. Então, na hora do ensino, na verdade, o que você faz? Tudo depende também do que a pessoa pensa aqui dentro dela. Eu tenho uma amiga muito próxima, eu, inclusive, não cheguei a comentar com ela sobre o Hangout, mas ela deve ter visto, e eu sei que ela não vai se importar se eu citá-la aqui, é a Cíntia, né? A Cíntia, por exemplo, a Cíntia Monteiro, ela sempre fez questão de manter as raízes dela, né? Então, uma pessoa que coloca na cabeça de que eu quero manter as minhas raízes, ela não vai, na verdade, neutralizar ou anular algo para que simplesmente ela possa aprender a falar de uma maneira mais americanizada, uma maneira mais inglesa, enfim. Então, resumindo, na verdade, a resposta à sua pergunta, o ensino e a aprendizagem, na verdade, em qualquer língua, para pessoas, no caso, nós brasileiros de vários estados, é igual, né? A única diferença é você atender algumas particularidades para que você simplesmente consiga neutralizar o suficiente para que facilite a comunicação, né? E não que simplesmente seja algo obrigatório ou simplesmente muito rígido a ser seguido. Muito bom. E tem uma galera assistindo aqui o nosso programa, te mandando um abraço, ao João Ferreira, Alberto Rezende, estou assistindo o programa. O Alberto, um abraço, Janaína, o Douglas, quem mais aqui? O Michel Kepler. E o Michel Kepler. Esse teacher. Aluno... Pode ler. Ele colocou Uhul, teacher. O Michel, na verdade, é um dos alunos que mais se entregou à prática aí da hipnose. Ele falou, não sei o que é, não sei se eu quero saber também, só faz e vamos que vamos. Ele, na verdade, é um exemplo típico de aluno que realmente prova, não apenas para mim, mas para ele, para qualquer um que queira conversar com ele depois, o quão rápido alguém pode aprender inglês. Ou, acredito, qualquer outra língua que você queira. O Kepler, na verdade, tem experimentado todos os tipos de técnicas aí que eu tenho aplicado nele. E, inclusive, acredito que vai surgir essas técnicas, essas perguntas, e eu vou falando, podem ficar despreocupados. E ele tem sido literalmente quase que um experimento, porque ele é do tipo de, não,
quer, vamos fazer, não, precisa, não precisa, mas eu quero fazer, vamos acelerar, e ele é uma pessoa realmente que me dá gosto de ver, e me faz literalmente continuar com esse meu trabalho e expandir isso muito mais do que já tem se expandido, né? Expandido principalmente pelo fato de que, na verdade, quem começou com tudo isso, a ideia partiu de mim, e aí eu chamei um amigo, grande amigo, o Douglas Solano, para ser meu parceiro aí nessa jornada. E graças ao Alberto, eu pude ter Alberto de Lisola, grande Alberto. Tá assistindo o programa. Mestres, um abraço para você, Alberto. E graças a ele, na verdade, eu tive uma maior facilidade de contato com o Fábio Puentes. E conversando com o Fábio, na verdade, eu apresentei para ele o meu projeto, que foi um projeto inicial, inclusive comentado com o Alberto. E o Fábio, na verdade, abraçou a minha ideia de tal forma que me deixou super confortável e confortada, inclusive, a poder simplesmente espalhar isso tudo. Então, ele mesmo se tornou meu padrinho, eu acredito que ele esteja assistindo, eu já mandei aí para ele, então, um beijo, Fabinho. Graças a ele, muitas coisas realmente funcionaram e graças a ele, inclusive, também, muitas dessas perguntas que estão vindo aí e outras tantas que eu já estou esperando, eu obtive respostas e comprovações, inclusive, das práticas que eu já fazia sem ao menos saber que eram dessa maneira que funcionavam. A gente, conforme o tempo vai passando, vai aperfeiçoando, vai tendo a oportunidade de conhecer esses grandes mestres, com o Alberto, o Fábio e outros tantos colegas de trabalho que também muito me ensinaram e cooperaram, e aos alunos como o Michel, que tem provado para mim que isso é o que vale a pena, que realmente existe, que realmente faz com a boca cheia de que não é mito, é verdade. Então, pode passar para as perguntas práticas, que eu sei que já está chegando. Muito bom. Quer dizer, você está mal de padrinho, né? O Alberto... Tô super mal. Tá super mal. Inclusive, eu já convidei o Alberto para um hangout. No ano que vem a gente vai fazer com ele. Legal. E já deixei aberto também para o nosso Fábio Puentes, o nosso espelho aí, para fazer um hangout com a gente também. E aproveitando que você está com padrinhos fortes, vou fazer uma pergunta assim, forte também, tá? Ai, meu Deus. Vamos lá. Que comprova, tá? A eficiência, vamos dizer assim, desse método, né? E os benefícios que ele traz para o aluno. Bom, o que comprova? Que comprova? Vou ser clara, objetiva, direta e reta, tá bom? Resultados. É isso que comprova. Então, para você que não acredita, eu entendo, não tiro a sua razão, a sua ceticidade. Mas o que me comprova, na verdade, a primeira coisa que me comprovou foi a utilização nisso mesmo, para mim, em mim mesma, e posteriormente ao Douglas, que foi também o meu aluno, e posteriormente a todos os outros tantos de alunos, como o Michel, por exemplo, que mostram o resultado daquilo que é feito, né? Das técnicas aplicadas, de como é feito e da forma como é feito. Obviamente, quem sabe no futuro aí próximo outras formas, outras técnicas aparecerão. A gente sempre evolui, sempre aperfeiçoa, mas o que literalmente comprova de que isso funciona são os resultados que eu venho obtendo. Para quem quer, na verdade, poder ir um pouco mais a fundo, temos aqui também, eu trouxe para vocês, do Instituto de Desenvolvimento do Potencial Humano, o famoso Walter Hermann, com o seu livro Domesticando o Dragão, né, em que ele fala, na verdade, ele trabalha com aprendizagem acelerada de línguas estrangeiras, e muitas coisas, na verdade, que foi discutidas comigo, entre Alberto e o Fábio,
Tem muito a ver, inclusive, com os estudos e os experimentos que ele mesmo fez, isso já de 1999. Eu tive acesso a esse conhecimento, a esse conteúdo, por volta do começo de 2000, então já tenho um longo processo aí, eu já estou desde 2000, 15 anos aí, com isso, da forma como ele trabalhava e recentemente, entre aspas, com as denominações com hipnose e coaching, que são, de certa maneira, na verdade, estudos recentes, mas recentes que eu digo voltados ao contexto de conhecimento da população de massa, tá? Porque a hipnose existe desde muito tempo, você como hipnólogo sabe disso, as pessoas que não sabem, por favor, façam um curso, o Galante está dando curso aí em vários lugares. Então, o que comprova é resultado. Para quem realmente quer saber mais, vai atrás do livro No Mexicano Dragão, do Valder Herman. Eu posso passar isso aí depois, você pode publicar na sua página, não tem problema. Podem ir atrás do meu padrinho, Fábio Puentes, ele tem o livro dele também. Eu separei o livro, mas aqui tem tanto livro que até eu procurar, o nosso hangout já acabou. Então, conversem aí também com o Alberto, ele com certeza já tem o canal dele, por favor, se inscrevam aí no canal dele também. E procurem porque vocês vão achar. Então, resultados é o que comprova para mim a eficiência, a eficácia desse método. E eu até esqueci a segunda pergunta. Manda lá de novo, Galante. Sobre os benefícios. Os benefícios, é verdade. Bom, quanto aos benefícios, na verdade, são vários, né? Eu já acabei citando mesmo. Naturalidade, motivação, maior concentração, otimização do processo, né? Você aprende muito mais rápido. E, inclusive, um dos que eu mais gosto, na verdade, dentre eles, é a motivação. Quando a gente se motiva a fazer algo, a gente faz com mais gosto, a gente faz com mais vontade, a gente faz com mais prazer, e quando a gente faz as coisas de coração, com vontade, com prazer, tudo tende a funcionar de uma maneira melhor, o processo acaba sendo mais simples, a gente acaba tendo uma leveza, até mesmo de espírito, para fazer tudo isso. E essa ideia de que aprender uma língua é muito difícil, que o inglês é uma língua difícil, que isso é difícil porque eu sou adulto, eu já não aprendo mais como uma criança. Muito pelo contrário, o próprio Herman ainda fala que o adulto, na verdade, aprende muito mais rápido que uma criança. Nesse contexto, por quê? Porque você já aprendeu desde criança como fazer para adquirir uma língua. Então, você já sabe que o processo é ouvir, treinar os sons e, pouco a pouco, ir se aperfeiçoando. E aí, depois a comunicação começar a entrar em pontos gramaticais. A hipnose não é uma mágica, a hipnose não é uma varinha de condão, a hipnose não é milagre. A hipnose é uma ferramenta que a gente utiliza para poder acessar pontos mentais, estados mentais em que facilitem o trabalho e o processo do ensino, trazendo todos esses benefícios para quem realmente se interessa em utilizá-los. Perfeito. A gente tem mais um comentário aqui, acho que é sua aluna também, ó. Jaxi, é isso? Já, sim. Ela não é minha aluna, ela já foi, na verdade, uma curiosa. E tô doida pra saber o que ela escreveu. Ela colocou aqui: Rafa, amiga, que orgulho, parabéns. Parabéns, você é top. Vira minha prof. Já é um canal aí pra você. Pode deixar, Jé. Muito obrigada aí, viu? Tem uma pergunta da Janaína aqui. É possível aprender qualquer língua de modo efetivo com a hipnose? E se a idade influencia? Yes, man. Se a idade, ela influencia. Certo. Tá. Então, vamos lá. Bom, você pode sim aprender qualquer língua, tá? Esse método, na verdade, é um método de ensino de acelerar. É um método de aprendizagem acelerada para línguas estrangeiras.
Eu, na verdade, trabalho com inglês porque estou nesse ramo já tem muito tempo, inclusive eu sou tradutora e intérprete, né, já formada, e trabalhei sempre muito mais com inglês do que com outras línguas. Trabalho também um pouco com espanhol, pretendo desenvolver ainda, estou desenvolvendo, na verdade, o material para trabalhar com esse mesmo método, essa proposta metodológica aí com a Inovari, que é a empresa que eu tenho, e junto com o Douglas. E em relação à idade, Janaína, não faz diferença também, tá? Existem abordagens diferentes para que facilite o processo. Então, a forma que eu trabalho é a seguinte: eu não misturo adultos com crianças, adolescentes com crianças, não. Na verdade, eu pego um perfil de aprendizagem de cada um, os famosos aí perfis, estilos de aprendizagem, né? O famoso auditivo, sinestésico, visual. Embora haja controvérsias, o nosso amigo Alberto aí acho que também tem uma opinião um pouco diferente da minha em relação a isso, mas voltado para o ensino, ela tem me ajudado e muito, porque eu consigo, através desse filtro de aprendizagem típico da pessoa, facilitar em criar situações, em criar abordagens mais fáceis de poder acessar aquele estado da pessoa e fazer com que ela entenda muito mais rápido o que acontece, tá? O que ela está aprendendo. Então, a idade não faz diferença. Eu tenho alunos de todas as idades possíveis e imagináveis que vocês pensarem ou perguntarem. Assim como eu tenho também pessoas de todos os tipos de níveis sociais, desde os mais baixos até os mais altos, o que não quer dizer que os mais altos sejam melhores do que os mais baixos, e isso tem me provado, inclusive, o contrário, né? As pessoas que realmente se motivam a aprender algo e têm um objetivo na cabeça, têm uma meta de eu quero aprender inglês por causa disso, elas têm uma facilidade maior. Então, o processo de hipnose acontece desde o momento em que eu converso com a pessoa pela primeira vez, explico como funciona, mostro como funciona, desmistifico muita coisa, principalmente voltado à definição da hipnose e o seu processo, até o último ponto fecho de luz, que seria aquele momento em que a pessoa olha para si mesma e fala, ok, realmente eu aprendi, eu não sabia que eu ia aprender tão rápido. Então, não faz diferença a idade, não faz diferença status, não faz diferença nada. A única coisa que faz diferente é o estado mental que você escolhe. Você quer mudança? A mudança vai acontecer. Então, mude hábitos, mude suas crenças, simplesmente aceite aquilo que você quer, coloque um objetivo, uma meta, e o resto pode deixar que a gente trabalha e faz isso acontecer. Muito bom, é como diz naquele livro lá, o maior vendedor do mundo, que tem os 10 pergaminhos lá de Og Mandino, diz, né, crie bons Sim. hábitos e se torne escravo deles, é mais ou menos isso. Né? Exatamente, completamente isso. Estamos com 11 minutos, tem pergunta doidada aqui. O Sérgio Kiefer está dizendo parabéns. Fala, Sérgio, obrigada. O educador cigano, que é o Elias, está mandando parabéns, ele está fazendo uma pergunta aqui. Gostaria de saber como aplicar esse método na auto-hipnose. É possível? Sim, é possível. E é tão possível que, na verdade, com a auto-hipnose, cigano, né? Isso. Na auto-hipnose cigano funciona da seguinte maneira. Eu tenho trabalhado isso para mim, mas para o alemão, tá? Eu envio, na verdade, comandos de motivação, primeiro, antes de mais nada, porque, como todos sabem, alemão é bem diferente, assim, do que a gente está acostumado, você precisa ter uma motivação bem grandiosa para fazer com que isso realmente aconteça. E na auto-hipnose, então, eu trabalho muito com motivação e depois eu mando compoundings. Os compoundings, na verdade, nada mais são do que simplesmente ficar reforçando ideias positivas para que as coisas aconteçam, tá? Mas existem, na verdade,
várias técnicas, existe o Sleep Hypnosis, que é a hipnose que você faz, a hipnose do sono, enfim, existem técnicas assim que você consegue utilizar para auto-hipnose. No seu caso, eu não sei qual é o seu nível, não sei, na verdade, qual a sua familiaridade com a língua, qual língua você pretende estudar, ou até aperfeiçoar, mas o que eu faria se eu fosse você na auto-hipnose, como aplicar a hipnose para a auto-hipnose? Bom, vamos lá. Se você já sabe como funciona a auto-hipnose, eu acredito que sim, senão você não teria perguntado. Você já sabe, já deve estar familiarizado com o processo da auto-hipnose. Então, assim que você atingir, na verdade, não precisa chegar no nível do sonambulismo, tá? Mas com a hipnose eu recomendo, na verdade eu acho mais eficiente, pelo menos para mim tem sido. Então, se você já tem a capacidade de chegar no nível de sonambulismo sozinho, chegue nesse nível e simplesmente, dentro do seu contexto, da sua rotina, dentro da sua vida, dependendo de como acontece, envie, na verdade, sugestões para que você, primeiro, tenha facilidade em reconhecer os sons que você já sabe, já tem uma familiaridade aí com os sons da língua que você quer aprender. Então, mande essas sugestões para que esses sons simplesmente soem aos seus ouvidos como se fossem sons que você já os conheça. Mande sugestões também em questão de paciência, porque às vezes a gente quer um resultado para amanhã, e frustração, todos nós sabemos como funciona, né? Simplesmente estragam isso tudo aí. Então, mande sugestões para que você se acostume com os sons, porque, como eu disse, a criança começa a acostumar com o som. Mande sugestões para que você se sinta motivado a continuar a aprender, que você tenha mais facilidade em poder começar a se comunicar nessa língua e aprender, seja lendo, ouvindo, escrevendo, qualquer coisa, conversando com alguém. Mande sugestões também e principalmente para que você consiga relacionar contextos na língua que você está aprendendo na sua rotina, né? Então, tudo que você for aprender, guarda lá na sua memória de longo prazo, pratique principalmente o seu speaking em voz alta, tá? Você na sua auto-hipnose, você consegue fazer isso, você sabe, você consegue falar, e trabalha aperfeiçoando, na verdade, todos esses pontos pequeninos para que todas as suas sugestões façam efeito. O que eu recomendo também é, se você for fazer sugestões com algo completamente novo sobre aquela língua, dê um período aí de aproximadamente menos de um dia e faça, na verdade, os compoundings. Reforce as ideias que você já colocou, tá? Então, reforce a ideia de positividade, reforce a ideia de motivação, reforce a ideia de que você simplesmente vai absorver tudo aquilo que você está ouvindo com maior facilidade. E lembrando sempre, né, que mesmo com auto-hipnose, a hipnose não é um milagre, a hipnose é uma ferramenta e que vai facilitar. E você jogando toda essa informação no seu subconsciente, eu posso garantir para você que isso vai te trazer muitos benefícios e comprovação do método. Se você já faz auto-hipnose e já sabe que funciona, agora é só testar com a auto-hipnose e o ensino de línguas. Muito bom. E a última pergunta, né, para a gente encerrar, estamos em cima do tempo. Um procedimento básico, né, na prática, digamos assim, como que é utilizado? Qual o procedimento prático do curso, vamos dizer assim? Procedimento prático do curso. Bom, inclusive amanhã mesmo eu estou indo numa empresa multinacional para fazer cair. O que acontece no curso é da seguinte maneira, e eu acabei, como eu prometi para vocês, que eu não ia enrolar, o que eu tenho a dizer é o seguinte, bom, o projeto em que foi criado por mim, pelo Douglas, apadrinhado pelo Fábio Puentes e, de certa maneira, apoiado pelo próprio Alberto, de certa maneira eu digo porque
Ele não está tão ligado, infelizmente, ao projeto, mas ele sempre me apoiou, não só nisso, mas em tudo. E esse projeto, ele chama-se Ideale, tá? É um projeto que, na verdade, tem a ver com inovação do desenvolvimento em excelência na aprendizagem de línguas estrangeiras. Esse projeto, que foi um programa criado, como eu comentei, na verdade, ele lida com o quê? A proposta metodológica dele é, antes de mais nada, a abordagem comunicativa. Essa abordagem comunicativa é aquela mesma abordagem que todas, ou pelo menos quase todas as escolas oferecem, que é a parte de comunicação. E todo mundo sabe, eu tenho mais preocupação em falar, ninguém vai se comunicar no papel, então eu quero falar, eu não quero aprender a escrever, eu não quero muito aprender a ler, eu quero aprender a falar. Então a abordagem, na verdade, comunicativa, eu já falo logo que funciona dessa maneira. E dentro dessa abordagem eu utilizo 2 métodos, tá? O método audiolingual, como o próprio nome já diz, né? Trabalha com a parte do áudio e do lingual. E, principalmente, o método sugestopédico. Bom, o que é o método sugestopédico? O método sugestopédico, na verdade, é a sugestopédia, ou a gente vai falar em português, eu não preciso falar em inglês com vocês. Você já está falando em inglês agora? Na verdade, eu já estava começando já. E a sugestopédia, na verdade, ela foi criada pelo Georgi Lozanov, tá? Aplicada à aprendizagem acelerada. Na verdade, o que o Lozanov criou? Ele descobriu, embora ele não admita, e enfim, muitas pessoas com certeza concordarão comigo, né, da área de hipnose, ele disse que, na verdade, achou um outro método, perdão, a palavra não é método, mas ele achou, na verdade, um outro estado mental da pessoa, que não é hipnose, segundo Lozanov, que, na verdade, as ondas cerebrais, funcionam de uma maneira diferente, né, são as ondas da hipnose, e sob o estado de hipnose, que para ele, na verdade, é um estado mais alternativo, digamos dessa maneira, com as batidas de música barroca, principalmente Bach, enfim, Mozart, principalmente a Sexta Sinfonia e tal, você tem todo um método para se trabalhar. Então, como é que funciona a sugestopédia? Bom, a sugestopédia eu utilizo em momentos específicos na hora do ensino do inglês, né, da língua. Mas como funciona a sugestopédia? Bom, a sugestopédia funciona da seguinte maneira, basicamente, tá? Quem tiver interesse pode pesquisar depois. Você coloca uma música clássica, barroca, tá? Com as batidas de 40 a 60 aí. Tem batida certa, se não foge dos estudos dele, né, da comprovação que ele conseguiu fazer. E dentro dessas batidas, na verdade, a gente trabalha com o quê? Com a parte da abordagem comunicativa. Então, é onde, na verdade, se lê um texto e você consegue atuar, enquanto você lê aquele texto, num ritmo X. Depois você faz a troca e você relê o texto com as pessoas, com os alunos simplesmente focados na atenção, obviamente, porque já estão no transe aí, na hipnose, sob hipnose. E nesse segundo ato, digamos assim, a gente começa a ler esse texto com uma entonação diferente, tá? E aí isso acontece 3 vezes. E depois dessa prática, na verdade, a gente vai direto para prática de vocabulário, ou seja, a pessoa sai sobre o processo de hipnose, ela já se acostumou com o som, né? A música barroca clássica, para quem for pesquisar, vai encontrar, ela facilita, tá, a concentração, enfim, facilita o processo de pegar aquela informação e guardar na memória. Então, depois desses 3 processos de leitura e entonação diferente, a gente parte para o vocabulário e a gramática, porque já trabalhamos, então, com a parte verbal, que é mais importante. Afinal de contas, para quem não sabe, na verdade, aprender a aprender, na verdade, é desenvolver potentes estratégias de aprendizagem, tá? É desenvolver
capacidade de aprender de uma forma mais natural. E como a gente aprende de uma forma mais natural? Como criança, que nem eu citei. E foi feita a pesquisa, isso há muito tempo, inclusive está aí em todos os livros e estudos de hipnose e PNL, de que 7%, apenas 7% da nossa comunicação se dão, na verdade, as palavras, que é a parte verbal. 36% da comunicação corresponde a sonoridades, que é não verbal. Sonoridades como ritmo, entonação. E 57% da comunicação efetiva é constituída, na verdade, da expressão corporal, que também é não verbal. Ou seja, nós temos aí uma somatória gigante, né? Se você for fazer as contas, 93% da comunicação se dão pelo processo não verbal. Ou seja, trabalhamos exatamente nesse método com a sugestopédia. Começamos com a parte verbal, para depois começar a entrar nas outras partes da comunicação, que tem a ver com as palavras, tá? Então, o curso, voltado com essa proposta metodológica, na verdade, se caracteriza por ter foco no sentido, né? Por isso que eu não trabalho com o método da tradução. Então, eu trabalho o foco no sentido, no significado e na interação propositada entre os sujeitos, que são os alunos, né, que estão aprendendo a língua. E o diferencial na didática não está apenas na hipnose, está tanto no coaching, PNL, aprendizagem acelerada e alguns casos específicos a hipnoterapia. Porque é assim que eles são mais eficientes. Então, resumindo tudo isso, a gente tem a hipnoeducação. E nessa hipnoeducação, na verdade, colocando mais em prática ainda tanto o método audiolingual quanto o método sugestopédico, e não trabalhando com o método da tradução, a prática no curso, do meu curso, funciona da seguinte maneira. É dividido em áreas. Então, o aluno precisa ter um foco maior em pronúncia, a gente trabalha uma técnica específica. O aluno precisa de um foco maior em gramática, a gente trabalha de uma maneira um pouco mais específica. Cada um tem uma necessidade. Por quê? Nem todos os alunos que chegam até mim são alunos iniciantes. O engraçado é que a maioria deles, na verdade, são alunos que saíram de escolas com nível avançado e chegaram em mim com um nível, no máximo, intermediário. Então, eu preciso, na verdade, desconstruí-los, como eles foram construídos dentro da escola, e refazer toda essa ideia, tirar essas crenças limitantes através da hipnoterapia, através do coaching. Para quem tem problemas com o bloqueio de aprendizagem, também trabalho com a hipnoterapia. Para quem já tem um pouco mais de facilidade, como o Michel, que eu citei aí, eu trabalho com a aprendizagem acelerada. Para as pessoas que têm um pouco mais de crença limitante, trabalho com coaching e a PNL. Então, cada aspecto, cada necessidade é trabalhada de uma maneira diferente. Quando eu consigo deixar o aluno exatamente da forma que eu preciso para conseguir passar aquela matéria e aquilo simplesmente se fixar na memória de longo prazo dele, e ele realmente, quando ele realmente está neutralizado, eu consigo moldá-lo da forma que eu preciso. E moldá-lo da forma que eu preciso significa o quê? Significa que ele está preparado para receber todas as técnicas. Então, assim como tem alunos em que eu não coloco sob hipnose, porque naturalmente ele já vive sob hipnose, então é muito mais fácil de eu lidar. Outros, entretanto, eu coloco sob hipnose, coloco no estado de relaxamento, e trabalho conforme a necessidade dele. O Michel, por exemplo, trabalhei a pronúncia nele também, da última vez, através do método relaxamento. Com outros, eu acabo focando muito mais, principalmente grupos, eu acabo focando na parte da sugestopédia. Então, as necessidades, na verdade, eu consigo atingir individualmente, mesmo quando há grupo. E definir algo específico para você nessa pergunta exatamente agora, não tem como. Tudo depende da necessidade que o aluno tem, do problema que ele precisa resolver, daquilo que ele tem para aprender, como aprender, quantas pessoas no grupo, quais os estilos de aprendizagem de cada uma delas, mas mesmo assim, eu posso dizer que dentro de uma única aula, eu utilizo métodos desde o coaching até a hipnoterapia,
em menos aí de 1h30, né? Então, eu consigo atingir o objetivo dos alunos em pouco e curto espaço de tempo, de uma forma mais eficiente do que, como entramos na discussão, no método tradicional. Então, a prática é literalmente colocar essas técnicas de motivação, técnicas de relaxamento, técnicas de desbloqueio de crenças limitantes, técnicas de desbloqueio de aprendizagem de línguas, entre tantas outras aí que o coaching, programação neurolinguística, aprendizagem acelerada, e, enfim, a própria hipnose podem oferecer. Então, se você pegar todas essas técnicas, você pode ter certeza que eu utilizo praticamente todas elas. De novo, tudo depende de qual a sua necessidade, de qual o seu objetivo, de qual a sua meta, e do que eu preciso fazer para que você atinja esse seu objetivo. Maravilha, Rafa. Chegamos ao final de mais um programa. Tem aqui um recadinho da Thaís, Íntegra Soluções também, falando que foi 1000. Enfim, as demais perguntas eu vou mandar para você no paralelo. Você adiciona o pessoal ali no Face, responde. Mais fácil eles me adicionarem, Galante. Tá joia. Rafaela Alencar está no meu Facebook também, você que está aí conectado. Te agradeço, Rafa. Brigadão. Imagina, eu que agradeço. Com certeza foi um bate-papo maravilhoso. Quer deixar suas considerações finais, seus recadinhos? Você tem algum curso em vista? Bom, vamos lá. Eu vou deixar primeiro, antes de mais nada, estou devendo um beijo aí para algumas pessoas. Tainá, um beijo para você. Outras pessoas que eu gostaria muito de ter ainda praticado a hipnose que não me deixaram, outras tantas com medo, enfim. As minhas considerações, na verdade, são simples, rápidas, e são as seguintes. Como eu falei para vocês, o projeto chama-se Ideale, a empresa chama-se Enovare, e a Enovare, na verdade, trabalha com tudo voltado para o ensino de línguas, tá? E o curso, na verdade, não tem começo nem fim. Se for empresarial, sim, a gente trabalha, na verdade, com a parte de períodos aí, normalmente semestralmente, mas é só entrar em contato comigo, eu passo a proposta metodológica, eu passo exatamente como funciona passo a passo, eu atendo alunos particulares também, tá bom? No momento, eu estou com material personalizado apenas por inglês, nós vamos entrar aí, se Deus quiser, logo com o espanhol e em seguida já com francês e alemão. Tudo isso, na verdade, depende de muito tempo, de muito treinamento, pessoas capacitadas. Então, o que eu posso garantir para vocês agora é quem tem pressa em aprender o inglês, podem me procurar e tirar todas as suas dúvidas, estarei à disposição. Tá bom? Assim como também a hipnoterapia, não apenas a parte de hipnoterapia na educação, mas eu também atendo como hipnoterapeuta, né, formada aí internacionalmente pela Omni. Então, o que vocês tiverem de dúvidas ou qualquer outra coisa, pode entrar em contato. A página da Enovare vai ser reformulada, muitas coisas vão mudar aí, a gente vai estar com o site. Estamos com várias empresas, alunos particulares também. Então, se você tiver o interesse, por favor, entre em contato com o Galante ou entre em contato diretamente comigo, não tem problema. E tirem todas as suas dúvidas. E muito obrigada por ter participado desse Hangout. Eu espero ter respondido todas as dúvidas. Eu lembrei de uma que não respondi, do seu básico, intermediário e avançado. Mas as partes mais importantes, eu acho que eu consegui passar aí nesse breve e curto espaço de tempo. E mostrado para vocês, na verdade, que o ensino de línguas pode ser, sim, aprendido através da hipnose. Não é um mito, é uma verdade. Então, muito obrigada à participação de todos, muito obrigada à participação aí aos amigos, aos poucos parentes que eu acredito que aproveitaram aí, ao meu padrinho, que já deve estar off uma hora dessa, ao Alberto e a todos os outros colegas, amigos e próximos aí que nós temos, que realmente fizeram questão de dar todo esse apoio, participar, e pessoas, inclusive, que vieram através do Galante. Muito obrigada pela participação. Espero ter saciado todas as suas dúvidas, e se não, por favor, entre em contato. Estou à disposição. Muito obrigada e até a próxima.
Galante, muito obrigado pelo convite, viu? Valeu, Rafa. E aqui a última, só para não deixar em aberto, a Débora Salviato também. Fala, Débora. Um abração. Ela é minha aluna, inclusive. Marcelo, vou até cortar você. A Débora, inclusive, ela se encaixa exatamente no perfil do Michel que eu comentei. E a Débora está tendo, na verdade, aula comigo, não sozinha, mas com toda a família dela. Então, se vocês quiserem também, ela vai ficar brava comigo, mas procurem ela e podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Chama ela no privado lá e perguntem, vão atrás e comprovem que realmente a hipnose é isso. Tudo é hipnose, nada é hipnose. É isso aí. É isso aí. Muito bom. Chegamos então ao final de mais um programa Os Bastidores da Hipnose. Referente à minha agenda, a gente vai ter um curso RAI agora, Hipnose de Alto Impacto, em Santos, agora nesse final de semana, dia 28 e 29. E em São Paulo, a última turma do ano, dia 5 e 6 de dezembro, lá na Zona Norte. Para você que quer mais informações, bora lá, Rafa. Para você que quer mais informações, entre em contato pelo meu e-mail, marcelogalante.com@hotmail.com, ou pelo WhatsApp 13, que é aqui do Litoral, 981306393. Na próxima semana estaremos de volta com mais um programa Os Bastidores da Hipnose. E lembre-se, tudo é hipnose, nada é hipnose. Até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau, tchau.